Aqui, ó. Esse mano é bom. Olá pessoal, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto base, sinalizando que as próximas 2 reuniões do Copom também serão nessa magnitude, elevando a taxa básica de juros até março de 2025 a 14,25%. Afinal de contas, por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Este é o assunto do vídeo hoje. Bem, pessoal, se o assunto do seu interesse é economia política, finanças, estratégia empresarial e como tudo isso se conecta com a filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal e, caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. A pergunta que todos se fazem, e muitos de vocês me enviam, é por que a taxa básica de juros do Brasil é tão alta, né? O que justifica o Brasil de ter a segunda maior taxa de juros do mundo, atrás apenas da Turquia? Será a economia brasileira, Ele é pai do Kim Kataguiri? é tão mais arriscada assim do que o restante das economias de países menos desenvolvidos, com economias muito menos desenvolvidas e sem a institucionalidade que existe no Brasil? Como muitos de vocês às vezes colocam aqui nos comentários, né, mas qual seria a solução? Por que que é assim? Por que que é assado? Eu vou aqui, na realidade, só alguns insights sobre o que poderia justificar essa taxa básica de juros no Brasil ser tão alta assim, para a reflexão de todos vocês, né? Então, se você olhar a série histórica, o Brasil e o sistema de metas de inflação que foi implementada lá no governo Fernando Henrique logo após o Plano Real, a gente vai ver que nesse sistema de metas de inflação, onde o Banco Central busca, né, esse tripé macroeconômico da política econômica do Brasil, que é o sistema de metas de inflação, o câmbio flutuante e o superávit primário, né? Então, o Banco Central buscando essas metas de inflação, quando a gente olha a série histórica, na grande maioria das vezes, entre 70% e 80%, ele não cumpriu essa meta de inflação, né? Então, o que justifica essa dificuldade em cumprir as metas de inflação? Na realidade, todos os economistas, obviamente, louvam, né, o Plano Real de ter exterminado a inflação, mas a gente carrega um problema que não foi resolvido lá no Plano Real, que é o problema chamado a inércia inflacionária, né? O que é a inércia inflacionária? É que a inflação de amanhã sempre vai depender da inflação de ontem. Por quê? Porque existem muitos contratos aí que são reajustados, né, por índices de inflação, seja ele IGPM, PCA ou INCC, então os contratos de aluguel, os contratos de financiamento imobiliário, água, luz, telecomunicações, planos de saúde, medicamentos, aposentadorias, tudo isso está atrelado. Mano, eu acho meio... Sinceramente, eu acho meio cretinice o que fazem assim no Brasil, tá ligado? Eu acho cretino, mano. Sabe? Eu acho uma coisa cretina. Eu acho muito cretino que um grupo de pessoas se reúnam e digam assim: eu não gosto do presidente, então eu vou instaurar aqui um momento de tensão aqui, econômica, porque eu não tô curtindo o que o presidente tá falando. Tá falando demais. Vou aumentar a taxa de juros pra ver se ele fica calado. Tá ajudando pouco a gente. Vou fazer isso aqui pra ver se ele ajuda. Gente, isso é uma cretinice sem tamanho, gente. Isso é uma cretinice. Bicho, essas pessoas não poderiam ter tanto poder assim, gente. Sentar um grupo de pessoas numa mesa pra decidir se vai derrubar ou não o presidente. Se vai deixar um país viver em paz ou não. Porra. Os caras sentam numa mesa lá e decidem assim, não, e aí, a gente vai deixar as pessoas viverem em paz ou a gente vai causar aqui uma crise pra gente ganhar mais e ficar mais rico? E aí, galera? Só uma cretinice muito grande, meu irmão. Sinceramente. A inflação, são gatilhos, né, que são acionados. Então, por mais que não exista, imagine, para simplificar, que não exista nenhuma pressão inflacionária
à frente, mas quando esses contratos se reajustarem, eles vão se reajustar pela inflação passada e, obviamente, essa inflação passada vai compor aí o que a gente chama da inflação futura. A gente carrega o que chama de inércia inflacionária, né? É uma, digamos assim, uma inflação autônoma, né? Ela vem pela própria inércia. Então, o que seria a resolução disso, que deveria ter sido feito lá no Plano Real? Houve a chance, inclusive política, para se fazer isso e não foi feito, né? Você desindexar esses contratos, né? O realmente a unidade de conta não ser índice de inflação, e sim a própria moeda, né? Até porque uma das funções da moeda é ser não só o meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Então, os contratos, assim como são nos países desenvolvidos, Estados Unidos, em toda a Europa, não existe essa indexação da economia por índices passados de inflação, justamente para não ter esse problema de carregar essa inércia inflacionária. Essa seria uma das soluções. Por que não é feita? Porque isso mexe com privilégios, né? Mexe com setores que têm privilégios na sociedade que não deixam que isso aconteça, né? Então, como mudar isso? É só desindexar esses contratos, por exemplo, contratos de aluguéis que não são bens transacionáveis, simplesmente desindexá-los, né, de índices passados de inflação. Assim como outros itens aí que foi citado aqui, de você ter como unidade de conta apenas a nossa própria moeda. Então, o item da inércia inflacionária é um item bastante importante aí para a gente entender, né, o porquê que a gente carrega, porquê que a nossa política monetária, o aperto monetário tem que ser sempre muito mais alto do que o resto dos países do mundo, é justamente porque carrega essa inércia inflacionária. E você precisa aí de um aperto, digamos, só para atingir o que seria essa inflação na margem, desconsiderando o que seria a inércia inflacionária. Então, você precisa ter um aperto monetário muito maior do que você teria numa condição em que não existisse essa indexação da economia. Um outro é o conflito distributivo entre lucros e salários, sempre que os salários, né, eles passam a representar, ter uma maior representatividade na renda do país, ou seja, no PIB, né, com a medida da renda de todo o país, a participação maior dos salários acima do ganho de produtividade, ele representa aí um conflito distributivo, porque se você tem um ganho de salário acima do ganho de produtividade, você deveria ter uma redução nos lucros. Como isso não acontece, isso existe aí também nesse conflito distributivo uma pressão inflacionária maior. Conflito distributivo, pressão inflacionária. Estão ganhando demais. A gente está perdendo dinheiro. Tá ligado? Estão ganhando muito, a gente está perdendo dinheiro. Ixi, o salário mínimo está começando a ficar mais caro para nós, a gente está perdendo lucro. Vamos ter que fazer o quê? Ter lucro. Tá ligado? Meu irmão, isso é foda. Isso é foda. Chegou. Chegou o Caporizo. Alguém aí a fim de um trisal? Ninguém. Mas, se você pensar bem, quando você aumenta a participação dos salários no PIB, na renda do PIB, em detrimento da redução das margens de lucro, você gera uma pressão inflacionária, mas de alguma forma você está ajudando a melhorar a redistribuição de renda. E aí vem, talvez os críticos falem assim, por que aumentaria os salários acima dos ganhos de produtividade? A própria estrutura da nossa economia, metade é formal e metade da economia, ou até talvez mais do que isso em alguns momentos, é informal. Essa parte formalizada da economia, que seria, digamos, a economia moderna, que é formalizada, que carrega aí todos os direitos trabalhistas, né? Por isso, você tem uma produtividade maior, até porque tem como você mensurar essa produtividade. Quando você começa a trazer essa informalidade para a formalidade, você, na economia como um todo, você ganha produtividade, né? Então, não é só uma questão de, os salários não podem aumentar. Mano, é porque o mercado, ele não faz o mercado, mano, ele não é previsão, mano, que o mercado faz. O que o mercado faz não é previsão, é torcida, gente. Eles não estão prevendo nada, eles estão torcendo. Uma coisa é você prever. Pô, o Palmeiras vai jogar contra o Chelsea. O que eu acho? Eu acho que vai tomar de 3-0. Tá ligado? É o que eu acho. O que eu tô torcendo? Eu tô torcendo pra sair um 0-0 e pros pênaltis e o Palmeiras ganhar nos pênaltis. É o que eu acho. É o que eu quero que aconteça. Eu tô torcendo pra que isso aconteça. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai ser 3-0, pô. E o Palmeiras perde o Mundial. Tá ligado? Eu acho isso. Isso é o quê? Isso é achar. Dentro de um quadro real, tá ligado? Torcer é outra coisa. Os caras não fazem previsão, gente. Os caras torcem pra dar errado. Os
caras torcem pra dar errado, porque quando dá errado, mais eles ganham, gente. Quanto mais dá errado, mais os caras ganham. Quanto mais dá errado, mais eles demonstram que tem poder. Quanto mais dá errado, mais são eles dizendo assim, quem manda é a gente. E quanto mais dá errado, mais a gente ganha. Mais a gente lucra. Mais a gente fica rico. Mais a gente se diferencia. Menos vocês podem. Mais a gente pode. Tá ligado? E sinceramente, meu irmão, isso é uma cretinice muito grande. Isso é uma cretinice, cara. Um grupo de pessoas se sentar numa mesa, olhar uns pros outros e falar assim: e aí, a gente vai instabilizar o país? Ou a gente vai deixar como tá? Pô, sinceramente, cara. É Tá foda. acima do ganho de produtividade da economia. Não, eles podem desde que eles sejam formalizados, né? E por que que os salários, digamos assim, têm aí uma produtividade estagnada? Porque o estoque de capital por trabalhador não cresce, né? E aí não cresce a produtividade, ela fica estagnada justamente porque não existe investimento. E aí também entram os críticos do investimento público. A gente sabe que tem inúmeras evidências empíricas de que o investimento público é complementar ao investimento privado e só o investimento público faz investimento em infraestrutura. Quando você faz investimento em infraestrutura, você tem ganhos de produtividade na economia como um todo e o investimento público em infraestrutura aumenta a produtividade do capital, que aumenta a taxa de lucro do setor privado. Só que quando a gente está falando disso, a gente está falando de produção, né? Então por que que isso não acontece? Justamente por essa participação e essa financeirização da economia que não está muito ligado ao que a gente chama de produção, né? A gente tem hoje uma economia baseada no setor financeiro, em que o setor financeiro extrai lucro principalmente do que a gente chama de rentismo, né? Dessas taxas de juros. Então existe um conflito de interesse aí entre o que seria investimento em produção, para aumentar a taxa de lucro do setor privado, para aumentar a produtividade do capital, em detrimento das taxas de retorno do mercado financeiro, do setor financeiro. E um outro fator que eu vi recentemente, aí, até se não me engano, numa publicação do Valor, é essa composição da dívida líquida do setor público. Basicamente, a composição da dívida são os títulos pós-fixados, que são as letras financeiras do Tesouro, os títulos pré-fixados, que são as letras do Tesouro Nacional, e um que tem uma parte pós e uma parte pré, mas também considerado um título pré-fixado, que são as notas do Tesouro Nacional, série B, que é inclusive indexado pelo IPCA. Então, nessa composição da dívida do setor público, você precisa diminuir os títulos pós-fixados nessa composição. Se não me engano, nesse artigo do Valor que eu vi, estava ali uma expectativa de fechar próximo aí entre 42% e 44%, mas vai fechar em 47%, porque só em 2024, nessa composição da dívida líquida do setor público, foi emitido, do total foram emitidos 65% em letras financeiras do Tesouro, que são títulos pós-fixados, né? Então, de alguma forma, existe um conflito de interesse, né? Você faz uma pressão nessa emissão de dívida, de rolagem de dívida do Tesouro Nacional, para que se emita letras financeiras do Tesouro que são pós-fixadas, e depois se faz uma pressão para que se aumente a taxa básica de juros, já que você vai ser remunerado por ela. E qual que é Mano, isso aí é muito... Porra. Sinceramente, cara, isso é foda. Isso é foda, pô. Isso é foda, tá ligado? Mas é uma coisa que eu não entendo, assim, é assim... Se os caras, eles vão lucrar com isso, eles não poderiam decidir se vai aumentar ou não. Sabe? Tipo assim, se uma coisa se uma coisa vai favorecer o meu interesse particular, eu não poderia ocupar uma posição que só vai me favorecer. Sabe? Essa decisão não pode ser tomada pelas pessoas que vão ser favorecidas por uma decisão que seja de prejuízo, gente. Não poderia ser assim. Vê se faz algum sentido, cara. Vê se faz algum sentido. Quem é que vai tomar a decisão? É quem é favorecido quando a decisão é desfavorável. Pô, bicho, isso é uma cretinice sem tamanho, parceiro. Sem tamanho. Sem tamanho. Sabe? Mas olha só, a gente vai encerrar por aqui. Amanhã a gente volta com esse vídeo, tá? Vamos voltar com esse vídeo amanhã, tá bom?
Vamos voltar com esse vídeo. A gente já começa com esse vídeo amanhã. E a gente vai encerrar por aqui, caralho. A gente fez 2 horas e 31 hoje. Amanhã eu tenho seminário, mano, pra apresentar. Outro seminário, não acaba nunca, filho. Não deu bilhão, não deu bilhão. Tá ligado? Tem um seminário pra apresentar amanhã. Então a gente encerra por aqui hoje. Amanhã a gente já volta com esse. Eu já vou deixar ele aqui no YouTube. Que a gente já volta com ele, tá? E estejam aqui amanhã, tá bom? Que amanhã a gente já vai começar com o pai do Kim Kataguiri aqui. Porra, ele deve sentir. Porra, é foda. O cara ser esse cara aqui e ter um filho, o Kim Kataguiri. É foda. Boa noite. Até amanhã.